Muito bem, está começando mais uma edição do programa Sertão Inovador. Quem fala com você aqui é Radamés Dantas. Fico muito feliz de estar desenvolvendo esse projeto na cidade de Mossoró, junto com o Jansen, junto também com o Artêmio. E nós aqui temos participado de entrevistas interessantes, conteúdos, a gente traz livros, a gente traz, como a gente sempre fala, né? São duas frentes. Eu e você precisamos investir em conhecimento e conexão. Conhecimento está em livros, revistas, em podcasts como esse, em filmes, em palestras, em aulas, em artigos, em muitos lugares, em uma pessoa mais idosa que você conhece, uma pessoa que tem idade aí, que já tem bastante experiência, que é um diferencial para as pessoas acima de 50 anos. E pouco a pouco daqui para frente eu vou começar a falar mais sobre esse público, porque me parece que é a segunda vida, é o segundo momento que eles começam uma nova jornada e uma boa parte deles acaba aceitando algo macabro que a sociedade coloca, que não, vai se aposentar, tem que parar, não é a mesma coisa, papagaio velho não aprende mais. Isso são mitos malignos que nós vamos destruir ao longo de nossas jornadas aqui, pelo menos enquanto eu estiver por aqui nós vamos falar sobre isso. Pelo contrário, amigo, quanto mais idade você tem, mais experiência você tem. Se um cérebro de um jovenzinho de 20 anos é bem rapidinho, o seu é premium. Se você tem acima de 50 anos, o seu software é premium, tem experiência, já sabe um monte de coisa que dá certo, já sabe um monte de coisa que não dá certo. Isso serve para tudo, para um profissional liberal, para um empreendedor, para tudo. E a inovação precisa de repertório. Não imagine que inovação é assim, a pessoa mais inovadora que existe é uma criança. Não, criança não é inovadora, porque ela não tem repertório. Já você que tem 50 para cima, você pode ser bastante inovador, porque você tem já referências que podem melhorar, que pode avançar, que pode fazer adaptações, que você pode usar a sua experiência e assim progredindo. Ser tão inovador passa por também melhorar e atualizar o seu cérebro, fazer upgrades. Ora, você faz upgrade de um celular como esse. Cada ano lança um novo. E por que você a cada semana não pode ter uma versão atualizada, com coisas novas? Você só precisa ter uma postura inovadora. É sobre isso que a gente também vai falar em nossas áreas. E nas profissões também. Essa é a nossa fala inicial para começar o programa Sertão Inovador. Mas, normalmente, a gente não faz esse programa sozinho. Já teve algumas edições, aconteceu uma vez ou outra, por conta da vida do empreendedor que é corrida e faz parte, e está tudo ok com isso. Mas hoje eu estou começando o programa já com o Artêmio aqui do meu lado. E eu vou perguntar a Artêmio, aqui em Mossoró, para você, qual é uma referência de uma imobiliária inovadora? Ele pensou que ia perguntar loja de peça, mas não é não. Diga aí, Artêmio. Rapaz, se tratando de experiência, de credibilidade, transparência, o que vem na minha mente é a Mobile, né, do nosso amigo Jansen. Quando você sabe, tem o conhecimento que aquela empresa já está no mercado há mais de 40 anos, então ela não está para brincadeira. Ela está, de fato, para resolver problemas, realizar sonhos, né? Então, a Mobile hoje ela já está realizando o sonho de clientes. Certamente tem milhares de pessoas. Eu não sei nem como é o nome do né? que eu quero dizer agora, da terceira geração, né? Eu comprei uma casa, meu filho já comprou, ela já tá atendendo... terceira e quarta geração. Provavelmente. Terceira geração. Segunda, terceira geração. Mobile Imóveis, aí no mercado de Mossoró há mais de 40 anos, realizando o sonho, certo? Vendendo, negociando e deixando pessoas satisfeitas, felizes e realizadas. Mobile Imóveis. Hoje eu tomei café da manhã numa panificadora com mais de 50 anos em Mossoró. Não sei se vocês conhecem essa panificadora, a 2001. Sim. Muito conhecida, né? Inclusive do proprietário, né? A segunda geração do proprietário esteve aqui conosco. E hoje de manhã, inclusive, ele apareceu na hora lá, nem sabia. Aparecer, falou, para você por aqui. De vez em quando eu vou por lá, porque é importante a gente valorizar os empreendedores que já passaram por algumas décadas, né? 5 décadas não é uma brincadeira. Você, depois de 50 anos, você já aprendeu como é que faz aquilo, você já desaprendeu como é que faz, você já aprendeu como é que aquilo funciona, quer dizer, você já está na terceira geração de clientes, provavelmente, ou até, dependendo, né? Alguns são mais apressadinhos para estar na terceira ou quarta geração. Enfim, queremos fazer esse registro, parabéns aí ao
ao empreendedor, ao Cesário, está à frente da 2001. Mas também temos uma autopeças na cidade, sim, a loja aí de autopeças e de serviço, que está completando 20 aninhos. Ela está ali, jovem, esperta, atenta, cheia de energia. 20 anos, amiga, é a fase da super energia. É a Cardan Peça, que também é um dos nossos apoiadores, quem Artemio aí está à frente esse período. E eu fico grato de poder dizer que em Mossoró tem algumas empresas que não patrocinam apenas esporte, cultura, mas patrocinam também, investem também em empreendedorismo. Esse programa, na minha leitura, tá? Eu respeito quem entende o contrário. Para mim, o maior programa social de um país é investir em empreendedorismo. Ajudar os jovens a empreender e, como ultimamente eu estou falando dessa geração, ajudar também quem já passou de 50, de 60, de 70 a empreender também. Estou envolvido num projeto sobre isso. Cada dia eu me empolgo com isso. Então, empreender. Me permita aqui. Parabéns por você resolver investir em empreendedorismo. Tamo junto. É porque eu tenho esse mesmo pensamento do professor. Eu sei dessa necessidade. E quando você falou em empreendedorismo para jovens, no dia a dia, a gente está conversando com pessoas, às vezes até amigo próximo da gente, e aquele cara hoje já tem 30, 40 anos, 50 anos, que não teve a oportunidade, talvez até de um programa como esse, de expor suas ideias, seus sonhos, né? E aquela pessoa, ela tem habilidade, mas por falta de conhecimento, tanto de um programa desse como de uma incubadora. Quantos incubados já passaram por aqui e vêm e compartilha, e a gente sai daqui, nós saímos daqui, quer dizer, o cara... Então, oportunidades, eu quero deixar oportunidades, né? Que nós possamos estar atentos às oportunidades. Tem muitos talentos aí guardados, tem muitos talentos aí guardados há 30, 40 anos, que por falta de uma oportunidade. E às vezes você tem até o talento, mas falta a coragem. Isso. Né? De ir buscar. Às vezes falta informação, né? E o conhecimento da pessoa correta. Me permita, acho que já foi dito por várias vezes, me permita aqui, sem demagogia, queria ter conhecido Radamés há 20 anos atrás. Se eu tivesse conhecido o professor Radamés antes de abrir a Cardan Peças, sem dúvida, eu acredito que a minha mente hoje seria outra. Então, você, empreendedor, que tem um sonho, que tem habilidades, que tem vontade, busque, vá atrás de conhecimento, vá atrás de pessoas que de fato possam segurar na sua mão e levar você, fazer com que você realize seus sonhos. Podemos até deixar um convite aqui, né? Sim, por favor. Você, empreendedor, você que tem um sonho, um desejo, tem habilidades e às vezes não sabe para onde ir, não tem a quem socorrer, eu digo a você que nos acompanha, fale conosco. Fale com o professor Radamés, fale comigo. Vamos sentar, vamos tomar um café, vamos participar do programa, vamos vir aqui expor seus sonhos, suas habilidades para colocar em prática e aí alcançar os seus resultados, os seus objetivos. Foi no último dia da FICRO, né? Terminou. Sábado. Foi final de semana. No sábado. Na sexta-feira, eu estive na FICRO. E aí aconteceu comigo uma coisa que eu acho que todo professor, quando acontece com ele fica meio, como diz o ditado, fica meio bobo, sabe? Aquela assim, tipo assim, puxa, valeu a pena, né? Aquilo. Eu estava lá na FICRO e eu vou fazer o registro porque eu já convidei para ele vir aqui participar também de uma das edições. Tem um jovem que está à frente daquele Bazar da Vida, que é uma feira que tem na cidade, que já entrou no círculo aqui dos eventos da cidade. No calendário da cidade. O Enver. E ele e a esposa dele estão na frente dessa feira, maravilhosa, um trabalho assim incrível que eles fazem, e eles estavam lá na feira, estavam lá na FICRO, que é uma feira também já há mais de 30 anos aqui, que existe na cidade, e eu passando ali, aí ele olhou e, professor Radamés, aí professor, quando um aluno faz isso, o professor fica todo, rapaz, né? No caso dele, eu me lembrei do nome, porque é outro trauma pro professor, quando ele chega num canto. Outro dia eu cheguei numa farmácia, aí o professor Radamés, você fica, meu Deus, e o nome dele? Como é o nome dele, né? Você não vai lembrar, né? Porque também não dá para você lembrar, nem sempre vai dar para lembrar, porque a concorrência não dá. Quer dizer, você tem 40 alunos, eles lembram de você, mas pra você lembrar de cada um, às vezes não dá. E aí o Ever chegou para mim, rapaz, Radamés, deixa eu dizer um negócio para você. Eu disse, diga, rapaz. Rapaz, eu ainda tenho na minha memória a primeira pessoa que me falou sobre empreendedorismo.
e foi você. Há quantos anos, professor? Vamos falar. Rapaz, deve fazer aí uns 20 anos. Eu estava, ele fazia ensino médio e eu tive a oportunidade de participar, acho que uns 20 a 15 anos, por aí. Eu não sou muito bom de data, não. E ele estava ele participou de um programa, na época ele estava no ensino médio, ele disse, não era do ensino médio, eu fazia o primeiro, o segundo ano. Ele já se formou, já fez mestrado, o menino já trabalhou nas prestadoras da Petrobras, depois abandonou e resolveu empreender. Sim. Resumindo, E tá bem. E tá bem, estava feliz lá, falando, comentando sobre isso. E, rapaz, foi você, professor, que falou para mim, lá, esse negócio de empreender, de aí correr atrás dos sonhos, essas histórias, não tinha escutado essas coisas, só sabia de jogar. Quer dizer, eu era um adolescente ali, brigado, tal, e você fica nessas horas, você fica meio besta, né, como diz o ditado, você fica meio bobo, meio besta, e dizer, puxa, essa semente foi plantada, nasceu, está dando frutos, e hoje ele tem feito um trabalho muito interessante na cidade. A gente fica muito feliz com isso. Sim. Professor, me permita falar um pouco mais sobre o professor. A profissão, né, do professor. Profissão importante. do professor. E existe o dia do professor, o dia do médico, Isso. né? E para mim todo dia é dia de a gente homenagear e falar e dizer o quanto aquela pessoa foi importante para a gente. Pegando o gancho aí da FICRO, eu fui visitar a FICRO na quinta-feira. Abriu na Primeiro quinta, dia, né? é. Fui Primeiro na dia, quinta-feira. Chegando lá, encontrei, eu vou até falar o nome dele, que é interessante, que se puder até chegar aos ouvidos dele, é interessante, que a gente precisa elogiar Coisa mesmo. boa a gente tem que Tem que divulgar. falar. Eu me encontrei com o professor Gildson, não sei se você conhece o professor Gildson, tem um cabelo grisalho. Sim, conheço demais. Meu colega de... Ele foi demos professor, aula. ele pagando disciplina com ele, administração de materiais na O faculdade. cabelo tá bem branquinho. Tá bem branquinho. E a importância de você ser um bom ouvinte. Me lembro demais, terminava a aula e eu ficava conversando com o Gildson. Na época eu funcionário, 2005, mas eu compartilhava com o professor Gildson o meu sonho. E aquilo dali marcou para mim, porque... Lá na Mater ele, Christi, no Mater Faculdade Mater Christi, no Christi. Mater Christi. Fomos colegas lá, dei aula. Pronto, e aquilo ficou gravado, e não só para mim, como para ele também. Por que eu vou dizer? Mas como é que ficou gravado para ele? Como é que você sabe que ficou gravado para ele? É, que é mais difícil. Mas por quê? Agora, quinta-feira, sabe o que ele disse? Ele disse, rapaz, eu falei, aí chamei meu filho, apresentei. João, isso aqui foi meu professor de faculdade, professor Gildson. Ele disse, mas rapaz, aquele garotinho, eu digo, tanto que ele ficou, a gente passou a se seguir, ele me segue, eu sigo ele. E a gente, a mesma distância, mas a gente consegue enxergar um ao outro. E aí, por outras vezes, ele já fez esse comentário, e quinta-feira ele repetiu, ele disse, rapaz, aquele seu sonho que você me contava lá, quando você trabalhava na loja dos seus tios, porque ele foi meu professor e foi professor da minha esposa, de Joana. Sim. Na época, nós éramos namorados. E na época, eu trabalhava com o pai dela, que quem me conhece já Sim. sabe que eu tive, acho que dos poucos, eu tive um tio, um patrão e um sogro, né? Privilégio, hein? E na época eu era namorado, eu trabalhava lá e eu dizia, professor, aí eu compartilhava para ele, ele, como um bom ouvinte, me escutava olho no olho e me motivava, né? Ele, professor de faculdade. E ainda hoje ele voltou no tempo lá, 20 anos atrás. Então, por isso que eu digo que ele foi um bom ouvinte e que marcou para ele também. Sim, verdade. E aí eu quero dizer a ele e aos demais professores que o que eu estou vivendo hoje é o resultado do que eu aprendi, do que vocês me ensinaram lá atrás. É o fruto. Nós estamos hoje colhendo fruto. Parabéns aí a todos os professores que essa classe aí tem o meu carinho, a minha admiração e o meu respeito. Muito bem. Ao longo da vida nós vamos ter vários professores, né? Sim. Vamos ter vários professores. Essa semana eu tive aula com uma professora, ela já tem 60, alguma coisa assim, mora nos Estados Unidos, professora Daisy Lima. E a aula foi online, né? Foi uma aula online. E é muito empolgada, e ela falando e explicando. Já mora lá há muitos anos. E eu disse, professor, e o Brasil e tal? Quando é que a senhora vem? Ela disse, eu nunca me desconectei do Brasil, apesar de estar aqui e tal. Nunca me desconectei. E nunca esqueci meus professores. Você falou para você, me lembrei dela falando também. E é isso, a gente sempre vai ter professores. Agora, só existem professores se do lado de cá houver estudante. Porque se você é do tipo que acha que não aprende mais nada com ninguém, você encerrou sua jornada de aprender alguma coisa na vida. Sim. Porque você só aprende se do outro lado tiver alguém que você considere capaz de ensinar, que são os professores. Esse daí é o ser humano que tem mais dificuldade. A zona de conforto tomou de conta dele, o ego,
né? O ego O nesse ego caso. toma de Eu conta chamo de dele. verminose emocional. Aí o ego, é preciso fazer um tratamento, até quem sabe um transplante, viu, Tem Bruno? que tirar esses vermes de dentro aí, porque eles estão consumindo tudo. Mas, Imagina aí se Radamés ele tivesse esse pensamento. Há mais de 20 anos que ele não estava mais nem aqui. Ele já sabia de tudo, né, professor? eu acho que sabe, porque o ser humano acha que sabe. Achava que sabia, não estava Saber mais não nem aqui. sabe, não. Trouxe no último programa, trouxe um livro aqui que Assustou todo que mundo. assustou e ali tem o que ali? Tem quantas páginas aquele livro? Eu contei 1.200 e poucas páginas. Eu pego um livro, eu vou logo para a última página, saber quantas A páginas tem. Revolta pra de saber. Atlas. Um livro fabuloso. E nem por isso deixou de estudar, de estar inovando e de estar compartilhando. Não pode, não pode. Nesse momento eu estou inscrito em mais ou menos 8 cursos. Eu estou fazendo. Paro um, aí faço outro, faço outro. Enquanto o cérebro tivermos e vivo estivermos, devemos continuar estudando. Sim. Mas ainda nesse século que a gente está, uai. Você vai achar que já sabe alguma coisa? No dia que você achar que você sabe, já está começando a botar um pezinho na cova. Tem que se preocupar, viu? Tem que se preocupar. Se preocupar. Vamos para o intervalo e voltamos já já, porque nós vamos conversar aqui com uma turma, né, que já estão chegando por aqui para Rapaz, eu conversar acho que sobre o coisa próximo- nova, inovação. O próximo bloco aí a gente pode até falar sobre o que é que você se considera, você tem parceiro ou concorrente? Vamos deixar Eita, pensando deixou aí a frase, deixou Você o tem jogatinho. parceiro ou concorrente? Daqui a pouco vocês vão conhecer uma pessoa aí, vocês vão entender se ele é meu parceiro ou meu concorrente. Opa, muito bem. Voltamos já. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Então é isso aí, concorrente ou parceiro? Você profissional aí, você tem concorrente, você tem parceiro? Eu digo a você que é melhor você ter parceiros do que concorrentes. Se o camarada não quer ser seu parceiro, então você deixa ele no canto dele, você segue o seu caminho e tá tudo certo. E hoje nós estamos aqui, professor Radamés, com um parceiro, um cara que eu tenho muita admiração, até porque a nossa aproximação foi através de respeito. Eu digo que essa pessoa se aproximou de mim através de respeito, de humildade. Então nós estamos aqui com Elton Cardan. Seja bem-vindo. Elton Cardan da Cardan Service em Fortaleza, né? Ceará. Queria aqui agradecer o espaço, né? E quando se fala de parceria e concorrência, é muito bom você destacar isso, viu, Artemio? Porque, como você falou, eu lhe conheci através do Instagram. Eu lhe acompanhava e você não me conhecia, mas Sim. eu já lhe acompanhava, né? Porque quando eu escolhi a profissão de ser cardanzeiro, eu comecei a acompanhar as cardãs pelo Brasil, entendeu? Professor, e assim, comecei a te acompanhar, aí assim a gente criou uma bela amizade, né? Sim. Sim. Até por sinal, quando eu coloquei a empresa, junto com o meu sócio, que é o Daniel, eu coloquei Cardan Service, entendeu? E não sabia que a Cardan Peça era Cardan Service. Sim. Mesmo nome. O que aconteceu? O chofer passava Mossoró Fortaleza e associava a empresa do Artemio. Interessante que eu tenho um dia que o rapaz, tá, ei, Cardan, tá abrindo uma loja aqui em Fortaleza. Eu disse, não, tá, Diga logo, eu vi agora aqui uma placa aqui no quarto anel viário aqui em Fortaleza, Cardan Service. Não, então deve ser outra. E aí, vida que serve também, não perdi tempo de ir procurar saber, não. Daqui a pouco ele chegou e se apresentou para mim. E no passado tempo, né, Mossoró, Cardan Peças, a primeira loja, né, que tá completando 20 anos. E com 3 anos, 4 anos, nós abrimos aqui em Mossoró a Cardan Service. E depois de um certo tempo, de certa amizade, existe a Cardan Service em Mossoró, existe. Mas hoje a gente usa mais o nome Cardan Peças e a gente... Que é o que colou mais, né? Foi o que colou e pegou. naturalmente, porque senão ia ficar, pai, Cardan Service lá, Cardan Service aqui. E aí eu, apaixonado pela marca, ele também apaixonado pela marca, e a humildade, o respeito e a parceria, eu digo, naturalmente acontecendo. Não teve nenhum momento pra gente chegar e dizer, pronto, essa marca hoje é sua, essa daqui é minha. Não, foi acontecendo e até hoje. Eu acho que uma coisa que junta muita gente é a parte perfeccionista. Um negócio arrumado, a casa arrumada, bem detalhado, uma fachada bem, né, Sim. vista. Eu acho que a gente tem muito isso em comum, eu e o Artemio. A gente é muito perfeccionista nessas coisas. Porque, assim, eu acho que quando o cliente chega para nos comprar, ele tem que receber excelência. É o que a gente trabalha todo dia por isso, nosso pessoal, né?
E acho que quando eu olho para minha loja, eu olho para a loja de Artemio, eu olho para uma loja de um amigo, eu tiro alguma coisa boa e trago para minha. Muito bom. Ei, gente, isso é uma coisa interessante demais aqui, porque a gente está normalmente no comércio tradicional, o empreendedorismo, digamos assim, secular, que a gente conhece aí já há alguns séculos, que empreendedor sempre existiu. E eu trabalhei 4 anos no Sebrae. Era justamente o que mais eu tinha de dificuldade com os empreendedores na época que eu trabalhava no Sebrae, que também, por coincidência, lá em 2002, entramos nesse ramo de autopeças, Sim. 2002. E a ideia era juntar os donos de autopeças para pararem de brigar uns com os outros, porque eles brigavam demais. E aí o resultado, o mercado, se você está no mercado onde todo mundo se trata como inimigo, o que acontece? Todo mundo perde. Sim. Aí todo mundo perde. Não tem um que não, o fulano ganhou, os demais perderam. Porque o conceito de concorrente, quem diz quem é concorrente ou não, é o consumidor quando ele vai comprar. Os empresários não precisam ter essa mentalidade. Tem que aprender. Eu estou falando isso que em 2002, aqui em Mossoró, o povo começou a entrar em pânico, porque começou um boato aqui na cidade que Nordestão vinha para cá, na área de supermercado. Nordestão vai vir para cá. A Rede Mais, que era outra rede, vai vir para cá. Aí o pessoal começaram a entrar em pânico, os donos de mercadinho. E na época o Sebrae foi muito inteligente nesse ponto. Disse, gente, aprenda com eles. Ao invés de vocês ficarem se degladiando, o que é que a Rede 10 fez? Um monte de supermercado se uniu para ganhar naquele ponto que eles não podem brigar, que é na compra. Na compra dá para todo mundo se dar bem. Quer dizer, se você junta aqui 10 na época, né? Inclusive eu até hoje tenho amigos conhecidos e alguns amigos dessa época, donos de autopeças aqui da cidade, porque eles entraram num grupo, nós conseguimos, eu saí de loja em loja, fazendo um trabalho missionário para explicar para eles que se eles estivessem juntos, eles poderiam entrar em contato com a fábrica e comprar as peças mais barato do que ficar comprando cada um individualmente por um preço lá em cima, porque o representante botava, se juntasse, ao invés de eu comprar, amigos, 100 cardan, se eu fosse comprar 1000, É diferente. amigo, eu tenho poder de compra. A gente só cria um CNPJ, faz uma associação, distribui para todo mundo. Olha o ganho que você não teria na compra. E aquilo ali era difícil demais, como diz o mineiro, difícil demais dar conta, uai. Os caras, Deus me livre, comprar com fulano, comprar com... Porque eles tinham essa ideia de que eram inimigos. E agora eu estou vendo aqui um fato que normalmente não é comum. Por quê? Porque é a mesma marca. Isso dá uma confusão, isso é briga jurídica. Sim. Literalmente é briga jurídica, a mesma marca. Os caras não têm problema com a mesma marca e ainda são amigos de trabalharem juntos, de poderem aprender. Tem uma lição aqui que eu acho que você e eu, como empreendedor, deveria ter. Eu queria só fazer esse parênteses, voltando aqui para o nosso amigo. O que eu acho muito interessante, professor, sabe o que é que hoje a gente praticamente cuida um da empresa do outro. Isso é muito importante. Tem um cliente dele quebrado em Fortaleza, a gente vai lá dar o suporte. Tem um cliente meu quebrado aqui, a gente passa o telefone. Tem aquela questão, pode faturar diretamente para ele, é um cliente bom, não vai lhe dar trabalho, entendeu? Quando você começa a cuidar do que não é seu, você começa a andar para frente. Tem para você que está nos acompanhando aí, é só uma observação, presta atenção. Quando o Elton fala cuidar do que não é seu, é de fato cuidar, a palavra cuidar. Tem gente que não está cuidando do que é seu, está se preocupando com um dos outros. E aí quando você se preocupa com um dos outros, você esquece do seu. Quando você cuida, é diferente, a palavra cuidar. Então, explica um pouquinho mais vocês dois. Explica um pouquinho mais sobre isso. Quando se fala em concorrência, né, em Fortaleza tinha muito isso. Principalmente quando eu comecei no ramo de cardãs, comecei a estudar autopeça, oficina e fazer amizade, que hoje a gente quebrou muito essa barreira lá, sabe? Hoje a gente juntou e multiplicou. Tudo. Muita gente está nos acompanhando, né? O digital ajudou isso, né? Demais. Está mudando justamente aquele pensamento antigo, né? Não, eu coloquei uma oficina aqui, só tem que ser a minha, o cliente só tem que ser o meu, o cliente não tem dono, para começar ele não tem dono. É isso mesmo. Ele gasta o dinheiro dele, faz a manutenção dele onde ele quiser. E que bom. Entendeu? E tá tudo certo. O que eu vejo hoje é o seguinte, quando você começa a se preocupar com o sucesso de um concorrente, hoje estamos falando de oficina, você começa a esquecer do seu trabalho, de fazer o seu trabalho crescer, de fazer a sua equipe crescer, sua programação. Tem gente... Hoje eu já estou pensando como é que vai estar a minha empresa aqui em 2030. E eu converso isso com o Artemio na semana.
A gente se liga, conversa, normal, como se a gente fosse assim, a tua empresa e a minha vai estar como em 2030? Verdade. Entendeu? É natural. É verdade. Quem não tem esse pensamento, hoje, infelizmente, futuramente, arriscado fechar as portas. Só Sim. pegar um pouco do que o professor falou sobre a rede, na época, a rede do seu mercado, sobre o que o Elton falou, sobre de juntando, quebrar essas barreiras. Hoje, literalmente hoje, dia 30 de outubro, quinta-feira, hoje vai acontecer uma palestra, um treinamento, um workshop com Cláudio Araújo. Ele tem Quem é Cláudio Araújo? Cláudio Araújo, ele é um ser humano incrível que eu conheci na internet. Interessante que eu conheci ele antes que Elton e tivemos uma oportunidade de juntos conhecer ele pessoalmente. Eu apresentei a Elton, por ele estar no estado do Ceará, em Fortaleza, e Elton também. Hoje Elton tem uma aproximação bem maior que eu. E aí eles desenvolveram lá uma célula. Ele é um cara muito inovador, muito ativo. Hoje ele tem um programa chamado Ego, né? Já está até no Ego Mais. O que é Ego? É Escola de Gestores de Oficina. Já estava preocupado, que a gente tinha falado de Ego, mas é escola de Gestores de Oficina. E aí Escola de Gestores de Oficina. Ele é um grande parceiro, inclusive, do Sebrae, lá no estado do Ceará. E há pouco tempo firmou parceria aqui no estado do Rio Grande do Norte. Porém, essa parceria só vai ser válida a partir de 2026. Certo. E hoje ele vem fazer um workshop para apresentar, porque eu divulguei esse trabalho que ele faz lá em Fortaleza, junto com o Elton. Né? Eles quebraram essas barreiras, conseguiram numa sala juntar 10, 15, hoje 100 donos de oficina, gestores de oficina, que isso aí não é fácil. E hoje, eu posso até dizer para a honra e glória de Deus, hoje, e como o Elton falou, como o Cláudio falou, eu estou sendo um pivô deles aqui. Estou fazendo esse suporte por essa oportunidade que Elton está aqui, porque hoje à noite nós vamos estar juntos para falar sobre isso. Elton, eu digo a você está acompanhando no grupo lá hoje, agora pela manhã já tem aproximadamente 70 pessoas. Rapaz, deixa eu te dizer boa. uma coisa. A gente estava acompanhando esse grupo e, assim, está sendo uma explosão. Porque a gente está vendo a quantidade de pessoas que está precisando, entendendo. Porque, assim, para você mudar, você tem que entender que precisa de ajuda. Sim. Então você não... Entendeu? Isso, né? Você precisa de ajuda. E o Cláudio, o Cláudio, ele era sócio de uma oficina que é a Betscar, muito famosa lá em Fortaleza. Ele saiu da parceria com o Betscar e começou a fazer consultoria nas oficinas. Certo. Ajudando. Teve momentos que ele fez consultoria de graça. Entendeu? Chegou a me arrupio, porque isso aqui emociona, sabe? Assim, o cara pega, vai fazer um trabalho de graça para ajudar alguém, crescer o negócio dele. Entendeu? Então, assim, ele é muito forte lá na Sopeça, com o nosso presidente Ranieri Leitão. Sim. Né? E a gente vem fazendo esse trabalho. A gente juntou em uma semana uma palestra que a gente fez, 300 pessoas no auditório da Padre Cícero. É muita gente. Lá em Fortaleza. É muita gente. Que bom. E do assim, segmento, né? Todo mundo Do segmento. Isso não foi de uma hora para outra. Isso foi um trabalho feito, né? Que é justamente isso. Você vai fazer uma visita e você... Aquela história. Você falou também aqui da autopeça. Eu vou comprar, vou andar junto com fulano, com ciclano, né? Tem muito ainda. Existe ainda isso, né? Algumas crenças que a pessoa cria. E hoje está se quebrando e com fé em Deus aqui em Mossoró nós vamos Então também vai ser hoje à quebrar noite? isso. Hoje à Onde? noite no Sebrae. Isso é fechado? Tem inscrição aberto. ainda? A pessoa ainda pode ir? Aberto. Como é que as pessoas sabem? Existe um link, lá tá, inclusive está no meu Instagram, Artemio Cardan. Você vai lá, você vai entrar, você vai fazer sua inscrição. Já praticamente tem pouquíssimas vagas, né? Mas desde já eu quero fazer um convite ao professor Radamés. Se na sua agenda tiver acesso e vaga, se o senhor puder participar, será muito bem-vindo. O programa é assim, o cara recebe o convite logo ao vivo, né? E fazer um Tranquilo. fechamento aqui para voltar a palavra para Elton. Hoje, antes de chegar aqui na Lisonjeado com TV, eu recebi uma ligação, não vou citar o nome dele aqui, mas recebi uma ligação de um empreendedor que eu tenho muito respeito por ele. O cara já tem praticamente 40 anos de mercado em Mossoró, ou seja, ele está bem Bastante além, tempo, né? De mim, de nós. E ele me fez uma ligação. Podia ter mandado uma mensagem, né? Podia não ter ido, como ele não vai poder ir, para a palestra. Colocou o nome dele, mas hoje ele me ligou. Até eu faço questão em ligar para você e dizer o motivo por que eu não vou. Então, pela pessoa que ele é, pelo respeito que eu tenho a ele, eu me senti até honrado, né? Porque ele teve a preocupação de ligar e dizer que não vai. E parabenizou. Rapaz, eu estou acompanhando o grupo lá do WhatsApp. Parabéns para você.
e ficou aberto um café para na próxima semana eu ir bater um papo com ele. Só abrir aqui um parênteses, despertando isso que está acontecendo, que a gente sozinho não fazemos nada, entendeu? Isso aí está sendo despertado o olhar no outro estado. Tem gente do Maranhão falando com a gente, querendo fazer esse movimento lá. Sim. Porque, na verdade, o Cláudio, ele criou o EGO, que é a Escola de Gestores, né, de Oficina. Sim. E a gente, junto, criamos o movimento de gestores fortalecendo as oficinas. Que é estar junto, aquela parceria, entendeu? Porque, será que o mercado é só meu? Não. O mercado é nosso. Entendeu? Então, assim, o mercado é da oficina, parceria com a autopeça, parceria com o cliente, entendeu? A gente tem que realmente conversar um com o outro, né? Geralmente o pessoal, não vou vender a peça para o concorrente. Que é isso? Aconteceu muito isso, o Arthur sabe o que eu estou falando. Sim, rapaz, e quando ele, acho que aqui é aberto, a gente termina aí, né? Quando eu pedi... Vou até dizer que implorei para que ele viesse para Mossoró, para trazer esse trabalho para Mossoró. E ele disse, rapaz, aí vamos dar um tempo, que eu tenho que... Com parceria, junto com o Sebrae, vai ficar mais interessante para todos. E aí quando ele disse, até vai dar certo, eu vou dar carta branca a você. Me consiga 15 empresas, 15 autopeças, 15 oficinas, que tenha CNPJ, que esteja trabalhando direitinho. Quantos? Você consegue 15? Eu disse, consigo. Fiz uma relação de 45, mandei para ele. Já tinha confirmado? Já tinha conversado? Já tinha conversado, eu mandei para ele. Ele disse, pô, você conseguiu 45, eu consegui. Olha quem são os últimos 5 nomes. Quando ele olhou os últimos 5 nomes, eram todas as outras empresas que trabalham com esse cardan em Mossoró. Em Mossoró, para vocês ficarem cientes, existem 7 lojas de cardan. 7 empresas, oficina, autopeça, que trabalham com cardan. Das 7 empresas, 2... Eu sou o CEO da empresa, né? Sou o diretor. Cardan Peças e a Cardan Peças. São 2 Cardan Peças. Das 5 que resta, 3 são ex-colaboradores da Cardan Peças. Então eu me sinto até um professor deles. E hoje nós se damos muito bem. Graças a Deus eu me dou muito bem com esses 3 cardanzeiros. Então, das 7, 5 tem sua influência ali, né? Seu DNA. Entendeu? Matemática é essa daí. E aí quando eu mandei para ele foi mais um também que ligou, o Cláudio. Me ligou e disse até... Poxa vida, cara, parabéns. Quer dizer, então, que você vai... Vou levar, porque essas pessoas que trabalham que são especialistas, assim como eu, precisam estar com os pensamentos alinhados. Ok. Para quê? Para que não haja discórdia, para que o cliente também não sofra com isso, né? Porque se imagina aí 5 empresas brigando, quem vai terminar? Nós vamos sofrer prejuízo, os clientes também vão. Certeza. Então, eu quero todo mundo junto. Muito bem. Nós já conhecemos um pouco a história do Artêmio aqui. Mas vamos conhecer um pouquinho a história aqui do nosso convidado. De onde você é, onde você nasceu, um pouco da formação. Como é que você chegou nesse ponto hoje de estar trabalhando com o cardan? Conta aí para nossa audiência conhecer um pouco. Bom, eu sou natural de Cascavel, Ceará, né? E fui para Fortaleza, né, com meus pais. Meu pai sempre foi motorista. Ele trabalhou 35 anos numa empresa. 35 anos. Plavio do Nordeste, Plavio Norte. Os patrões deles eram portugueses, né? Seu Armando, a Dona Vera. E meu pai caminhoneiro, na verdade eu queria ser caminhoneiro. Mas assim, no final a gente sabe que não era aquilo ali. Eu acho que Deus prepara tudo pra gente na hora certa. Aí teve um momento que eu saí da empresa que eu trabalhava, eu era motorista da empresa de construção, né? Então, já era motorista, provavelmente. Já era motorista, né? Depois que eu comecei a encaminhar. E lá ficou meio fraco, saí. Um amigo meu, que a gente jogava bola junto, que por sinal hoje ele mora em Mossoró, né? Ele trabalhava na Cardan Fortaleza. Certo. Que é uma grande lá de Fortaleza, que hoje é o grupo Cardan Nordeste, né? Ele ia chamar uma pessoa para trabalhar lá, não encontrou esse cara, me encontrou na esquina. Por isso que faz, por isso que Deus é assim, entendeu? Falou comigo, perguntou por esse rapaz, eu não tinha visto. Aí eu disse assim, o que é que tu quer com ele? Ele disse, não, apareceu uma vaga lá e eu vim chamar ele, mas não encontrei. Aí eu disse assim, e o que é lá? Macho, é auxiliar de mecânico. Aí disse, tu topa? Aí disse, rapaz, é o seguinte, eu nunca trabalhei de auxiliar de mecânico, né? Se eu não aguentar, eu mesmo peço para sair. Entendeu? E fui.
Só que ele sempre foi muito rígido, que é o Ednardo, um grande amigo meu, né? Um cara que me passou a profissão, tenho que dizer isso aqui, né? Me passou a profissão de verdade. Ia para casa dele, eu ia com ele, né? E assim, ele foi me fazendo profissional, né? Para começar, ele me pediu 2 coisas. Eu não dizer não e ser disponível. Então, a gente ia para lá. Professor. É o Ia para professor. lá e a gente trabalhava muito tempo, muito tarde, fora de horário e tudo. E graças a Deus eu comecei a me apaixonar pela profissão. E assim, eu tive um crescimento muito grande, né? De assimilar aquela profissão, né? De olhar, aprender. Se você tem ideia, hoje eu tenho lá em casa ainda muitas agendas de medida de cardan, de tudo. Tudo sobre cardan eu tenho. Hoje está na minha cabeça, mas eu olho para aquela agenda e digo, eu não posso perder isso aqui, é uma preciosidade da minha vida. Que é o que eu falo hoje pro meu pessoal. Às vezes a gente vai treinar uma pessoa e quando é com 6 meses tem aquela coisa, Artemio, né? Ele já é o profissional. A gente nunca é o profissional, a gente está numa construção diária. Constante. Diariamente Constante. a gente está ali se atualizando. Então eu estou aqui ao lado do senhor que é professor, mas assim, o meu chefe, que era o Roberto, eu ainda ligo para ele ainda, Roberto, peguei um cardan aqui, assim, tal. Ele disse assim, Elton, você sabe fazer mais do que eu. Mas eu tenho um respeito de... Sim. Para com ele, entendeu? Foi meu chefe, foi o cara que também me instruiu bastante, né? E Trabalhou quanto tempo, Elton, nessa empresa? trabalhei direto 9 anos, né? Quando você trabalhou lá, você conseguiu, você mudou de setores, você chegou Mudei. a abrir alguma unidade para o grupo? Abri. Fala um pouco aí sobre A gente começou a fazer esse trabalho porque, assim, quando você tem um grupo, que você começa a coletar pessoas, e eu costumo dizer que na contratação, o combinado não sai caro. Né? É na contratação que você conhece realmente e passa tudo direitinho para o camarada aceitar. Sim. É profissional ou não, mas tem que assinar o que prometeu. Então a gente começou a numa crescente, né? Essa empresa numa crescente, e lá o proprietário ele sempre formava pessoas para mandar para as filiais, né? Que hoje tem bastante filial, diga-se de passagem. Saiu o Ednardo e veio para cá, montou a Cardan Mossoró, né? Aqui no Posto Estrela d'Alva. Aí tem a Cardan Juazeiro, eu que abri a Cardan Juazeiro, né? Junto com o Marcos. E foi abrindo aqui Sertão, descendo aqui para Petrolina. Mas tem muita filial, entendeu? Assim, eu costumo dizer assim, rapaz, hoje eu tenho uma Cardan Service com o Daniel, meu sócio. Eu falo muito isso com o Artemio. Abriria outra. Eu estou pronto para abrir uma. Abrir 2, Artemio assim, rapaz, toma cuidado da que a gente tem, né? Mas que a gente tem. Mas quando você é empreendedor, e o Artemio sabe o que eu estou falando, a gente começa a ver, Sim, oportunidades. né? Oportunidades. O tempo inteiro. Né? E a antena clientela, ligada. os nossos clientes, eles mesmos nos passam um mapa, né? Isso é muito bom. Só que a gente tem que ter o pé no chão, a programação, né? Fazer logo o alicerce. Mas vamos só fazer uma pausazinha. Você era assistente de mecânico. Era Aí depois auxiliar. auxiliar. Aí depois você passou a ser mecânico. Eu tô querendo entender a Sim, escadinha sim. aí. É porque a questão de mecânico, quando tipo, hoje nós somos cardanzeiros, né? A profissão de cardanzeiro, poucos conhecem. Entendeu? Eu, por exemplo, O cardanzeiro é um especialista na mecânica em geral. Existe, como ele falou, iniciou assim, existe o clínico geral. O clínico geral na mecânica, ele vai entender o que é um cardan, que uma cruzeta pode estar sendo montada errada ou não, né, se é um problema no coxinho do cardan e tal. Mas o cardanzeiro em si, ele é o especialista. Quando ele vai montar a cruzeta, ele já posiciona o graxeiro. foi o que aconteceu contigo. Você Sim, se tornou então, especialista. ele se especializou em cardan. Então, Ok. Eu comecei como auxiliar e ao longo do tempo eu me apaixonei pela profissão e fui seguindo os processos, né? Graças a Deus tive muito espaço, né? Tive muito espaço. Quando você começa a entender e gosta da profissão, você chega em casa e você não consegue dormir, Imagina. entendeu? Pensando naquilo. Então, se você for um mecânico igual todo mundo, em qualquer profissão, eu acho que por isso que tem pessoas que se destacam. E já fui passando os processos de auxiliar, aí fui ganhando espaço para trabalhar no torno, né? Fazendo o quê? Cardãs, que era de empresa de ônibus, que esse cardan é mais fácil, que você vai começando a trabalhar com eles, entendeu? Até começar a pegar cardan, ser liberado para fazer cardan de cliente. O cliente chegou, você vai lá, ó, aqui, entreguei o carro na sua mão e sempre tive essa confiança, né? Sempre tive. Porque, assim, eu acho que a confiança, assim, ele faz você virar um profissional mais rápido.
Não adianta você contratar uma pessoa e depois estar dizendo o que, é que ela tem que fazer. Você passa o gabarito e deixa na mão dela. Ela vai fazer o quê? Lhe perguntar, tirar dúvidas. Sim. Hoje, Aí a transição de empregado para dono da sua própria, como é que foi? aí a transição foi o seguinte. Meu pai era amigo era o Antônio. Ele tem uns frigoríficos e trabalhou no Senai. Ele fez curso na Escola Técnica no Senai e era louco para colocar uma oficina, mas nunca colocou. O que aconteceu? Quando eu saí do grupo, né? E eu fui trabalhar com ele. Fui o primeiro funcionário a abrir também uma filial para ele, que é uma empresa que tem em Fortaleza hoje, Ceará Cardan, que é do meu amigo André, né? André Citó. André Citó. E a gente começou a abrir essa empresa, né? Eles fizeram a sociedade, né? E hoje está uma empresa, eu já acho que ela vai 15 anos, eu acho que a empresa tem 15 anos, está muito bem no mercado, né? Tem muitos funcionários, muitos serviços, uma carteira de cliente muito boa. E assim, eu tive a felicidade também de abrir essa filial, de abrir a Ceará Cardan. O que aconteceu? Tinha é o Zé Hamilton, que é o pai do meu sócio. Ele tinha uma oficina, tem em Fortaleza há 30 anos, referência em motor. E sempre me convidava. Quando eu vinha, Fortaleza, eu venho trabalhar comigo, quero organizar a minha empresa e tal. E como, assim, se eu trabalho para você muito tempo, eu tenho aquela responsabilidade que a sua empresa é minha. Eu não posso deixar ela a qualquer momento, né? E quando ele me convidava, eu ia aceitar, mas me dava uma dor, assim, sabe? Eu tinha a responsabilidade da minha família, né? Eu tenho um custo de vida, aquela coisa. E maior que isso, a confiança que foi me dada, né? Mas aí eu estava fechando já o ciclo já. Aí em 2016, aceitei trabalhar com ele. Fui trabalhar na parte de motor. Foi 16 de março de 2016. Meu primeiro dia lá. Na Ceará. Na oficina Dois Irmãos. Depois Certo. que eu saí da Ceará, né? Certo. Então, assim, eu cheguei lá, ele me entregou a chave da empresa na minha mão. Sabe, você entregar assim, ó, tô aqui, mude a empresa do jeito que você acha que tem que ser. Então, assim, todo mundo teve que se adaptar, a gente junto construiu. Hoje, já era referência, hoje é totalmente, faz motor para concessionárias, né? Ao lado tinha um galpão. O que aconteceu? Eu disse assim, José, vamos abrir esse espaço aqui pra gente? Aí eles, vamos. A gente alugou. Aí eu coloquei Cardan Service, né? Eu acompanhava o Artem, mas a gente não era próximo. Procurando os nomes, né? Era Cardan Truque, Cardan não sei o quê. Aí eu disse, rapaz, Cardan Service. Tá aqui com CE no final, né? Sei. Aí a gente começou. Eu comecei trabalhando na oficina, ou seja, da gestão eu voltei para a oficina. Eu voltei a trabalhar na oficina. E o Daniel, que hoje é o meu sócio, ficava na parte de fazer orçamento e tal, e tinha um auxiliar que me ajudava. Como muita gente me conhecia, isso é muito bom se a gente ser frisado aqui, o mercado nos ajuda. Quando você é um cara honesto, tem princípios, tem valores, e o pessoal, a ajuda vem, sem você esperar. Parece que Deus assim, vai lá, ajuda esse camarada, que ele é um caba bom, ele, tal, tem propósito, né? E assim foi acontecendo. Com 6 meses, a gente abriu a empresa sem faturar, ficou faturando pela Dois Irmãos. Lá em Fortaleza é o seguinte, como é ruim de você abrir CNPJ, adequação, isso e aquilo, a gente passou 6 meses faturando pelo CNPJ da Dois Irmãos, só para você ter ideia. A gente conseguiu um contador que abriu nossa empresa com um KNAI que não era o nosso, né? Não era o nosso. A gente começou a faturar. Aí eu disse, Daniel, agora vamos trabalhar, né? De verdade. Isso é a realidade dos empreendedores. A maioria, quando começa, essa luta, né? Essa dificuldade. Aí o Daniel disse, vamos junto. Até acertar. É um cara que sempre disse assim, ó, vamos junto. Se ele dissesse assim, rapaz, vamos fazer isso, ele disse, vamos junto. Ele nunca dizia não. Até hoje, ano que vem, nós vamos fazer 10 anos de empresa, ele nunca disse não para mim. E a gente nunca teve nenhum desconforto, nem nada, porque assim, a gente entende que é trabalhando um pelo outro. Que é outro fato raro, né? Porque sociedades são sempre... Você tem que acertar uma sociedade, não é uma coisa muito fácil. O ser humano é diferente, né? O ser humano tem as mudanças. Que bom, parabéns. Só para finalizar, a gente estava com muito serviço, nosso espaço era pequeno. Daniel fazia faculdade na Unifor, de engenharia, ele até trancou porque
ele passou muito tempo sem poder ir para a faculdade. A gente, 10, 11 horas da noite, estava fazendo, tirando os carros que estavam prontos, e já botando os outros atrás para a gente começar o dia, porque senão a gente começava o dia 10 horas da manhã, entendeu? E era uma loucura, a gente não tinha como ele ir para a faculdade. Imagina. Então, assim, ele trancou a faculdade, né? Teve um momento que a gente estava apertado de serviço, aí eu peguei o carro, saí, desci pro quarto anel viário. Né? A gente já tinha 2 anos de empresa. Aí eu vi um galpão. Onde a gente está situado hoje, né? No quarto anel viário. Só tinha uma transportadora, que era cliente da gente, cliente do pai dele, na verdade, né? Que era o Daniel Transporte, DJ Transporte. Eu falei com o Daniel, rapaz, esses galpão, naquele tempo a gente pagava lá, acho que era R$2.000 de aluguel, a gente deu um pulo para 6. Tinha que pagar 3 calção. E a gente não tinha esse dinheiro, né? Aí o Daniel falou com a dona Mônica, né? Que fica à frente dos galpões. Ela disse assim, ó, eu vou alugar isso aqui pra você e os calções eu vou parcelar. Eu disse, pronto. Quando eu cheguei lá dentro, eu disse, Daniel, rapaz, nós vamos mudar. Aí levei ele olhou o galpão. Ele disse assim, quando, Elton? Vamos agora. Tamo junto. Né? Fizemos a mudança da empresa para lá, graças a Deus. Hoje a gente tem 3 galpões, né? Acabamos de pegar o outro agora. E nós temos 30 funcionários, né? Hoje, graças a Deus. Estamos prontos para 300, se Deus abençoar. Amém. Aí, hoje a gente fica feliz de estar com 30 famílias, sabe? Porque assim, tem 2 escolhas. Ou eu trabalho muito bem para você, com um salário bom, cuidando do que é seu, né? Às vezes você me ajuda, não é fácil para ninguém, você vê a situação como é difícil hoje, principalmente a organização financeira nossa e dos nossos funcionários, que é muito difícil. O país não está passando por um momento há muito tempo, né? E principalmente agora. E a gente tem que ajudar esse cara, porque o nosso primeiro cliente está dentro, que é o nosso colaborador, né? Sim. Eu agradeço a Deus porque tudo ele está botando a mão, cuidando. E ele indica a quem a gente liga para falar, para pedir um conselho, né? Para dar uma dica. Até meu amigo meu do coração, um amigo meu, irmão, você é um amigo meu do coração. Eu digo isso para você. Às vezes eu digo isso para ele assim na semana sem a gente ter nenhum tipo de conversa. Sim. Muito bom. E amizades são coisas fundamentais para poder a gente crescer. Agradeço demais a participação. A gente está encerrando esse bloco aqui, encerrando esse nosso encontro. Mas fique ligado que o programa está sempre ativo e você volta para a gente continuar falando esse assunto aí em outra edição. Fique ligado.